Hoje, traremos para você uma história que desafia os limites da resistência humana e da estratégia militar. Imagine uma cidade cercada por inimigos implacáveis, suas ruas transformadas em campos de batalha, com soldados lutando não apenas por seu país, mas por sua própria sobrevivência. Esta é a Batalha de Stalingrado, um confronto épico que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial e transformou o destino de milhões. Bem-vindo ao Histórias Históricas, o canal onde desenterramos os momentos mais inspiradores e surpreendentes da história mundial. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo na batalha que derrubou a aura de invencibilidade da Alemanha nazista e deu início a um novo capítulo na guerra. Fique conosco enquanto exploramos como o sacrifício e a determinação de uma nação viraram o jogo contra as forças de Hitler. Para entendermos a importância da Batalha de Stalingrado, precisamos voltar a 1941. A Europa estava em chamas, e o exército alemão parecia imparável. Após a Blitzkrieg, Hitler avançou suas tropas pela Europa Oriental e lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. O objetivo? Destruir o comunismo e conquistar o vasto território soviético. No início, a ofensiva alemã parecia uma vitória garantida. As tropas da Wehrmacht avançaram rapidamente, cercando e destruindo divisões inteiras do Exército Vermelho. Cidades caíam uma após a outra, e a moral do povo soviético estava no chão. No entanto, Stalin se recusava a recuar. Para ele, perder Stalingrado, a uma cidade que carregava seu próprio nome, seria uma derrota pessoal e um golpe mortal ao moral soviético. Stalingrado não era apenas um símbolo. Era um ponto estratégico vital, controlando as rotas de transporte pelo rio Volga e o acesso aos campos de petróleo do Cáucaso, recursos essenciais para ambos os lados. Hitler sabia disso, e em 1942, ordenou que suas tropas tomassem a cidade a qualquer custo. O palco estava montado. O que parecia ser mais uma conquista alemã, no entanto, se transformaria em um dos maiores pesadelos de Hitler. Setembro de 1942. O exército alemão alcança as margens de Stalingrado. A cidade estava em ruínas, e o povo soviético se preparava para o que seria uma das batalhas mais brutais da história. O general Friedrich Paulus, comandante do 6º Exército Alemão, estava confiante de que Stalingrado seria sua próxima vitória. Afinal, ele tinha superioridade em armas e soldados. Mas os alemães subestimaram um fator crucial, a determinação dos defensores soviéticos. O Exército Vermelho, liderado por comandantes como Vassili Chuikov, adotou uma tática que logo mudaria o curso da guerra. Ao invés de enfrentar os alemães em campo aberto, os soviéticos transformaram cada esquina, cada edifício e cada ruína em uma fortaleza. Stalingrado se tornou um campo de batalha urbano, onde combates corpo a corpo eram a norma. As tropas soviéticas criaram uma defesa em camadas, utilizando túneis, porões e até fábricas destruídas para resistir aos ataques nazistas. Os alemães avançavam casa por casa, mas a cada metro ganho, perdiam vidas preciosas. As condições eram infernais, um inverno rigoroso estava chegando, e as ruas de Stalingrado se tornaram uma paisagem apocalíptica de destruição. A cidade não era mais apenas um objetivo militar. Ela simbolizava o orgulho soviético e a resiliência de um povo que se recusava a ser derrotado. Enquanto isso, Stalin ordenou: nenhum passo para trás. A resistência feroz dos soldados e civis soviéticos, lutando por sua sobrevivência, quebrou a moral das tropas alemãs, que estavam exaustas e mal preparadas para os longos meses de luta que ainda estavam por vir. Cada prédio destruído se tornava um novo campo de batalha. Enquanto o exército alemão enfrentava uma batalha sangrenta dentro de Stalingrado, as forças soviéticas estavam preparando um movimento inesperado do lado de fora. Sabendo que os alemães estavam focados na captura da cidade, o comandante soviético Georgy Zhukov idealizou uma estratégia ousada, conhecida como Operação Urano. Em novembro de 1942, com os alemães completamente focados nas ruínas de Stalingrado, o Exército Vermelho lançou um contra-ataque devastador. Em vez de atacar diretamente os soldados alemães dentro da cidade, as forças soviéticas cercaram os flancos, compostos por tropas romenas e húngaras, que eram mais fracas e mal preparadas. Essa manobra inteligente permitiu que os soviéticos fechassem um gigantesco cerco ao redor de todo o 6º Exército de Paulus.
De repente, os alemães, que até então acreditavam estar a um passo da vitória, se encontraram cercados por todos os lados. O que começou como um avanço fulminante das forças nazistas, se transformou em um cerco mortal. No interior de Stalingrado, os soldados alemães, já enfraquecidos pelo intenso combate pelo início do inverno russo, viram suas linhas de suprimento cortadas. Paulus implorou por permissão para recuar, mas Hitler, em uma atitude teimosa e arrogante, ordenou que seu exército ficasse e lutasse até o fim. Ele acreditava que a rendição não era uma opção e que seus homens poderiam resistir até que um contra-ataque alemão os libertasse. Mas esse resgate nunca chegou. As temperaturas congelantes, a falta de alimentos e munição, e as constantes investidas soviéticas começaram a destruir a resistência alemã por completo. O destino do 6º Exército estava selado. O cerco de Stalingrado agora não era apenas uma batalha, era uma armadilha da qual os alemães não conseguiriam escapar. Fevereiro de 1943. Após meses de cerco, o que restava do 6º Exército Alemão estava em ruínas. Com mais de 90 mil homens mortos e milhares gravemente feridos, as tropas de Paulus não tinham outra escolha a não ser se render. A imagem de soldados alemães esfarrapados, congelados e famintos, entregando suas armas ao Exército Vermelho, marcou o fim de uma das batalhas mais cruéis da história. A rendição de Paulus foi um golpe devastador para Hitler, que se recusava a aceitar a derrota. Pela primeira vez, o mundo testemunhou a queda da tão temida Wehrmacht, que, até então, parecia invencível. Para os soviéticos, a vitória em Stalingrado não era apenas militar, mas também psicológica. A coragem e a resiliência mostradas durante meses de luta inspiraram não só o povo soviético, mas também os aliados, que viram nesta vitória um sinal de que a Alemanha nazista poderia ser derrotada. Mas o impacto de Stalingrado ia além das linhas de frente. As consequências da batalha foram profundas, tanto para o lado alemão quanto para o soviético. Hitler, em sua obstinação, perdeu um exército inteiro, enquanto o moral de suas tropas despencava. No campo soviético, a vitória reergueu a confiança do Exército Vermelho, que, a partir desse ponto, passou a tomar a ofensiva na guerra. No cenário global, a Batalha de Stalingrado foi um divisor de águas. Ela marcou o início do declínio do Terceiro Reich, mudando o equilíbrio de forças na guerra. O que antes parecia um avanço imbatível dos nazistas começou a se reverter, e a partir de Stalingrado, as forças do eixo foram sendo empurradas cada vez mais para trás. A batalha se tornou um símbolo de resistência, e o nome Stalingrado ecoa até hoje como um exemplo de superação, coragem e sacrifício. No fim das contas, a Batalha de Stalingrado não foi apenas sobre uma cidade, mas sobre o futuro de toda a Europa. Foi o momento em que a União Soviética virou o jogo, e o mundo viu que a vitória sobre o nazismo era possível. A partir dali, as forças soviéticas avançariam inexoravelmente rumo a Berlim, selando o destino de Hitler e seu império. A Batalha de Stalingrado não foi apenas um marco na Segunda Guerra Mundial, mas também uma lição eterna sobre a resistência humana diante das piores adversidades. O que começou como uma tentativa de Hitler de capturar uma cidade estratégica, acabou sendo o maior símbolo da determinação de um povo e de sua luta pela sobrevivência. Stalingrado se ergueu das cinzas como uma das maiores vitórias militares da história, mudando não só o rumo da guerra, mas o destino do mundo. É impressionante pensar como o sacrifício de tantos homens e mulheres em uma cidade devastada pelo fogo e pelo frio conseguiu virar o jogo contra o nazismo. Essa batalha épica continua a inspirar gerações e nos lembra do custo real da guerra e do poder do espírito humano. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre outras batalhas que moldaram o curso da história, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias Históricas. Deixe seu like, comente e compartilhe suas sugestões para novos vídeos. Queremos continuar trazendo essas histórias impressionantes para você. Até a próxima!